Boa tarde, como está? Estou bem, sim, sim. Aqui também está tudo bem. Sim, bom, hoje vamos conversar consigo para tentarmos tirar algumas perguntas, né? Respostas. Nós temos perguntas, então vamos tentar tirar algumas respostas, né? Talvez pode vir ajudar algumas pessoas que nunca se colocaram, né, essas perguntas. A primeira pergunta que eu vou colocar ao senhor, né, vai se apresentando, mas a primeira pergunta que eu vou colocar é o que é igreja? Bom, eu chamo-me Gerson e respondendo a essa pergunta, pessoas muito se têm feito essa pergunta. O que é igreja? Não, Jesus Cristo deixou-nos um modelo que referencia que igreja somos nós. E sendo nós igreja, ele é a cabeça. Então, se nós somos o corpo, ele é a cabeça. Então, onde quer que estejam lá 2, 3, 4 irmãos fazendo a vontade de Deus, teremos sim uma igreja. Então, igreja não é simplesmente o local em si, mas as pessoas que estão lá fazem daquele local uma igreja. Tanto que aquilo nem sempre pode ser encontrado, nem sempre as pessoas podem ter a oportunidade de simplesmente, por si só, chamar a si mesmos de igreja, mas uma comunidade, uma união de pessoas acaba dando aquilo que é o sentido de igreja. E nós podemos perceber que as igrejas já existiam muito bem antes de Cristo. Bem antes da existência de Cristo já existiam igrejas e após a sua existência nós podemos perceber que houve uma distinção daquilo que é a igreja dos cristãos e daquilo que era a igreja dos judeus. Não, isso marcou a grande distinção das pessoas, mas a essência é a mesma. A reunião das pessoas para fazer o que? Louvar, adorar e glorificar a Deus. Isso não mudou, desde sempre foi assim e sempre será assim. A igreja é isso, somos nós. Bom, muito obrigado. Acredito que cada um conseguiu colher quanto a essa pergunta. A segunda pergunta que nós temos é, afinal de contas, se há uma igreja a ser construída entre as pessoas, né, conforme estava a dizer aqui, então qual é essa necessidade da criação de igreja? Qual é a necessidade das igrejas para os cristãos? Bom, essa é uma pergunta que as pessoas deveriam mesmo se fazer desde a primeira vez que vão a uma igreja. Porque a maior parte das pessoas simplesmente diz, eu vou para lá porque dizem que é bom. E de alguma forma isso não está completamente errado. Mas se eu vou para um lugar porque dizem que é bom e eu não sei porque que é bom, há algum equívoco aí. Não. Nós podemos iniciar a ir à igreja, seja com os 3, 2 anos. Eu ainda não tenho consciência do que é uma igreja. Então, a primeira essência que eu tenho que ter após adquirir consciência é ser inserido em mim o que é uma igreja. Então, porque por vezes as pessoas crescem sem nem sequer se interessar por saber o que é uma igreja. Então, desde o momento em que eu sei o que é uma igreja, eu já posso responder à pergunta de qual a necessidade de ir àquele local, ou ir à igreja, ou ir fazer parte de uma igreja. Então, olhando para nós como cristãos, porque nós somos cristãos, as respostas serão baseadas naquilo que nós somos. Então, nós como cristãos, a Bíblia bem diz, onde estão lá 2 ou 3 fazendo a vontade de Deus, o Senhor abençoa. E também nós podemos perceber que é fácil eu caminhar na direção certa, de onde estão mais que uma ou 2 pessoas. Então, por mais que eu caia, porque a vida é feita de desafios, a vida é feita de barreiras, eu sou um cristão. Uma coisa que temos de ter nós como cristãos é o fato de ser cristão não torna a vida de ninguém mais fácil. Ser cristão não significa que as coisas estarão 100% difíceis. A vida de um cristão é um balanço, é como um batimento de um coração. As coisas ficam fáceis, ficam difíceis. O importante é manter-se o equilíbrio. E como é que eu vou manter esse equilíbrio? A igreja me ajuda nisso. Então, a partir da igreja, eu posso ter aquilo que é o direcionamento, o suporte para continuar firme nessa caminhada. Então, a necessidade de ter ou ir a uma igreja é essa.
onde estão 2 ou 3 pessoas fazendo a vontade de Deus, é muito fácil eu seguir esse caminho. E se eu cair, alguém me ajudará a levantar. E se alguém cair, eu ajudo a outra pessoa a levantar. E é importante que eu perceba que onde você ajuda, você também se ajuda. É uma forma de você ter isso consigo. Então a necessidade de termos uma igreja é essa. Nós vamos nos fortalecer, vamos nos manter firmes uns com os outros. É isso. Muito obrigado, obrigado mesmo. Então, vamos prosseguir com o torturamento das perguntas. Não é? Vamos dar mais uma pergunta. Conforme eu tinha dito, né, anteriormente, ou conforme o canal vem, né, nós vamos escolher um versículo, um capítulo, um versículo, e o Senhor vai nos explicar a relação daquele versículo com a realidade nossa aqui. Como é que este se enquadra na realidade, na nossa atualidade, né? Então, o versículo que vamos escolher é o versículo 7, é capítulo, livro de Lucas, não é? Então, capítulo 15 e versículo 7. Eu vou proceder para a leitura. Diz o seguinte: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, esse versículo, conforme a nossa realidade, o que ela quer nos dizer? O que Jesus pretende nos ensinar com este versículo? Não. Já começando a responder essa pergunta, disse assim: a Bíblia é o livro mais atual que existe. O que isso quer dizer? Se eu for para a Bíblia 1000 anos depois, eu sempre acharei a resposta para alguma coisa. Uma Bíblia que existe há mais de 2000 anos. As pessoas 1000 anos atrás buscavam respostas e obtinham lá. Então isso quer dizer que tanto as pessoas podem buscá-la em qualquer situação, sempre haverá uma resposta para alguma coisa lá. E isso de alguma forma acaba confundindo a mente das pessoas, mas aquilo que é o nosso foco é colocar esse versículo na nossa atualidade. Então, a Bíblia que diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Numa primeira visão, nós acabamos olhando para isso e ficamos: Jesus só se importa com os que se arrependem. Os que não se arrependem não têm nenhum valor. A primeira visão que se pode ter é essa. Mas o foco aqui não é esse. O verdadeiro sentido desse versículo é o seguinte: Jesus não veio aqui pelos que já estão no caminho de Deus. Jesus veio por aqueles que reconhecem que estão no caminho errado. Então, o arrependimento vem do reconhecimento. Então, se eu reconheço que estou no caminho errado, então eu posso ter o quê? Posso ter a honra de fazer parte da morada de Deus. Posso fazer parte da grande criação, do grande plano de Deus. Então, o que nós podemos olhar aqui e dizer é: o fato da alegria é um ponto-chave para nós percebermos que Deus se importa muito com as pessoas que conseguem achar graça, conseguem achar valor naquilo que é a sua mensagem, naquilo que é o seu propósito, que é da salvação. Então, onde houver arrependimento por parte das pessoas, no céu haverá uma grande festa, porque Deus, o principal plano de Deus é que todo mundo fosse salvo. Já imagina, pensamos assim: se todo mundo fosse salvo, como é que seria a vida? Então, é uma coisa realmente esplendosa. Então, mas nós percebemos que não seremos todos salvos. Isso não é uma questão de estar a amaldiçoar a terra, isso é um fato. Não tem como eu dizer que todo mundo será salvo, porque as pessoas fazem suas escolhas. E não. Isso significa que há aqueles que não tomarão o caminho que Deus propôs, ou seja, não tomarão o plano de Deus, que é de herdar o reino dos céus e fazer parte do seu plano. Mas nós podemos aqui perceber uma coisa, quando diz mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É como se aqui estivesse a dizer-se assim: os que estão
os que não necessitam de arrependimento, os justos, não valem mais que os que se arrependem. Não é nesse sentido que nós devemos olhar para isso. É no sentido de que há um grande valor no arrependimento. Tanto que nós olhamos para a parábola do filho pródigo, em que ele decidiu vir à terra e decidiu receber parte de sua herança e desfrutar daquilo que eram as maravilhas que o mundo tinha a oferecer. Desperdiçou tudo e ainda assim o seu irmão mais velho estava aí em casa e não fez nada disso, sempre permaneceu justo. Permaneceu justo. Então esse versículo pode ser associado a isso. Permaneceu justo o irmão mais velho, mas o que aconteceu? O filho foi para lá, percebeu que aquilo não era certo, arrependeu-se. E quando chegou a casa, o que o pai fez ao filho? Fez uma festa. Então, esse versículo pode ser muito bem associado a essa parábola do filho pródigo, em que Deus mostra o quanto ele se alegra com o arrependimento de um justo. Tanto que existe também o versículo em que diz assim: o bom pastor é aquele capaz de largar as 99 ovelhas para ir fazer o quê? Resgatar a única que se perdeu. Então esse é o sentido de um bom pastor. Então, nós também podemos perceber efetivamente que esse versículo associa aquilo que é a mensagem do filho pródigo. A alegria que um pai tem de receber um filho é tão grande que disse aqui em outro versículo que os céus alegram-se com a conversão ou com o arrependimento de um pecador. Então, a verdadeira essência desse versículo é essa: é mostrar que Deus quer que todos se arrependam, todos recebam uma oportunidade, mas todos consigam ver essa oportunidade que Ele deixou, todos consigam receber esse dom divino que Ele deixou. E isso é uma coisa muito difícil, nós simplesmente não podemos dar às pessoas devem buscar por si próprias. É uma coisa que as pessoas têm já consigo. Então, eu não tenho como dizer, você seja salvo agora. Não, cada um busca, cada um aceita por si próprio. Uma vez que eu tenho conhecimento, é da minha posição aceitar esse Jesus, é da minha posição aceitar essa salvação. Então, é nesse sentido que nós devemos nos guiar por esse versículo, que é de nos arrependermos e buscarmos mesmo o caminho de Deus, porque na verdade é isso que Ele quer. Esse é o verdadeiro plano de Deus e Ele espera isso de todos. E assim como cada um que está a ouvir a mensagem, acredito que depois de ter ouvido até aqui, alguma coisa tenha pensado em si, alguma coisa tenha vindo consigo. Então, o verdadeiro propósito dessa mensagem é aceitar a Deus, aceitar a Jesus. Não só é bom para si, como também para os céus, porque eles se alegram. Mais do que você vai estar feliz, eles ficam ainda mais felizes, porque eles conhecem ainda mais o verdadeiro valor de pertencer à família de Deus. Os céus alegram-se profundamente e é isso. Enquanto houver tempo, aceita Jesus, porque este pode ser até o último dia de nossas vidas. Nunca se sabe, amanhã eu posso não mais existir, mas sempre que houver uma oportunidade, eu não posso esperar uma grande mensagem, não posso esperar aquela palavra especial que vai me fazer eu me converter. Não. O simples conhecer a Jesus tem que ser um toque, um passo de fé, em que eu busco a Deus de verdade, em que eu busco realmente aceitar a Ele, porque eu não posso esperar por duas chances numa vida. Uma vida, uma chance. Não, cada dia que eu vivo é só uma chance que eu tenho de aceitar a Jesus. Hoje eu acordo e pode ser o meu último dia. Hoje eu vou dormir, pode ser que eu não vá acordar e eu não aceitei a Jesus. Será que faz sentido mesmo viver aqui na Terra 20, 25 anos, 30 anos feliz nas bebedeiras, curtindo em todo tipo de festa, mas depois fazer o quê? Passar o resto da eternidade sofrendo? Será que faz sentido? Essa é uma pergunta que as pessoas deveriam profundamente se fazer. E ousaria perguntar, será que faz sentido passar aqui na Terra não vivendo de luxos, prazeres que desagradam a Deus, mas herdar o reino dos céus para sempre ao lado dele? Isso é uma pergunta que de alguma forma não deveria nem fazer. É algo que de fato sim faz sentido, mas eu tenho que perceber uma coisa. A maior parte das pessoas quer um final feliz para a sua história. Quem acredita que
existe o céu e o inferno, ainda que não tenha aceitado a Jesus, quer ser feliz no fim de tudo, quer poder ir aos céus, mas não aceitando a Jesus, isso não é possível. E uma coisa que temos que ter, eu aceitei a Jesus, tudo bem. Como é que eu quero viver o resto da minha eternidade com Deus se eu não tenho tempo, não consigo nem de manhã acordar, ajoelhar, dizer obrigado Deus, obrigado por mais uma oportunidade, obrigado por mais um dia de vida. Isso é um absurdo, querer passar a eternidade ao lado de Deus se eu nem sequer, ainda em vida, ainda na terra, conseguia dedicar 5 minutos a Ele. Então isso não faz sentido. Então nós como cristãos temos que adotar essa métrica em nossas vidas. Nós como cristãos temos que perceber que a nossa forma de viver é um espelho para as pessoas. E os primeiros exemplos de cristãos que nós tivemos, eles não auto-intitularam-se cristãos. Eles foram vistos e ditos, eles são cristãos, porque a forma como eles viviam refletia aquilo que era o Cristo. Cristãos vêm de Cristo, pequenos cristos que são cristãos. Então, o termo cristão é esse. Não tem como eu dizer que sou cristão se eu não conheço a Jesus, se eu não busco a Jesus, se eu não vivo como Ele viveu. E o viver como Jesus Cristo viveu não significa que eu vou fazer as coisas que Jesus fez. Jesus é o único ser que esteve na terra e foi um ser perfeito. Nós temos falhas. Daí surge a essência, a importância de ir à igreja para que eu conheça, eu esteja cada vez mais próximo de conhecer ainda mais esse Jesus e cada vez mais forte, cada vez mais fortalecido, cada vez mais enchido. É muito difícil eu simplesmente na minha casa querer estar com Jesus e dizer que vai ficar tudo bem, tudo 100% é difícil. Tanto que existe uma frase muito especial, diz assim: congregue na igreja, ainda que esteja distante, muito distante de sua casa, mas esteja o mais próximo da Bíblia. Ou seja, não importa onde quer que seja a igreja que você acredita que é a correta para si, desde que ela seja o mais próximo do que existe na Bíblia. Então essa é a verdadeira igreja. E religião e igreja são coisas diferentes, mas a verdadeira religião que Deus aceita é esta, aquela que visita os órfãos, cuida das viúvas, cuida dos que sofrem, dos que necessitam. A essência de ser cristão é essa. Jesus fazia isso em vida. Então a essência de ser um cristão é essa. Não podemos pensar que ser cristão, a minha vida será um mar de rosas. Tanto que as pessoas não vão à igreja para buscar a Deus, buscam milagres. Como é que você vai se deixar enganar por um falso profeta de uma maneira tão descarada? A pessoa finge de qualquer maneira e eu fico cego porque eu não estou à busca de Deus, estou à busca de milagres. Deus é um Deus de milagres, sim. Deus é um Deus do impossível. Mas os milagres não são manifestos naqueles que simplesmente buscam milagres. Busque a Deus e verá os milagres. A essência de viver é essa. Então, essa é a mensagem aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Sr. Gerson. Acredito que algumas pessoas já estão mesmo a se perguntar e vão se dar as respostas quando irem à igreja, para os que ainda não foram. Muito bem, não sei se tem uma mensagem ou um pedido ou alguma coisa para dar antes de fecharmos. Bom, pela graça do Espírito Santo, acima de tudo, eu devo dar graças a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade de estar em cada lugar em que eu estou. Então, se eu estou em um lugar, eu acredito que faz parte da vontade de Deus. Então, se eu estou aqui, faz parte da vontade de Deus. E não importa o que as pessoas possam dizer por aí, o importante é querer aceitar a Jesus. Não importa a forma como nós vivemos, se somos muito felizes, somos muito tristes, o que importa é aceitar a Jesus e você vai entender que as restantes coisas, a tristeza, o vazio que sentia no seu coração, não passava de uma ausência de Deus, uma ausência de Cristo no seu coração. O vazio que este mundo nos dá, o vazio que este mundo nos cria, tanto que nós neste mundo acabamos consumindo um monte de coisas, nunca nos são satisfeitas. Um exemplo disso são as redes sociais. Nós consumimos um monte de coisas e essas coisas nunca são suficientes para nós, nunca são suficientes. E não tem nada que a terra ofereça que seja suficiente, não tem nenhuma coisa. Então, o
que de fato é suficiente mesmo é Jesus Cristo. Então, isso é a essência do que nós precisamos. E se nós formos olhar, Jesus nunca se importou com o que vestir, com o que comer. Tanto que ele dizia, nem Salomão, no seu dia mais glorioso, se vestiu como um daqueles pássaros, ou seja, ele percebeu a grandeza das coisas que Deus faz. Ele diz, nem o homem é incapaz de fazer aquilo que Deus faz. Então, se buscamos a verdadeira felicidade, o verdadeiro amor está em Cristo. O amor deste mundo não é o amor de Cristo. O amor deste mundo é o amor que busca a reciprocidade. Ou seja, eu amo aquele que me ama. A pessoa vai me amar porque eu a amo. Este é o amor deste mundo. Nós não amamos a pessoa, amamos os motivos que a pessoa tem. Isso é triste, mas é a nossa realidade. Então, o verdadeiro amor não se importa com o que a pessoa faz, não se importa com aquilo que eu sou, não se importa com nada disso. Eu simplesmente amo porque eu posso. Amar é uma capacidade, não é simplesmente algo que vai surgir do nada. É uma entrega minha, é um desafio. Amar é, como diz Coríntios 13, desde 1 a 14, o amor é sofredor. Então, a essência de amar é sofrer. Então, se eu não sofro, o amor tem essa essência, existe prazer em sofrer. Cristo simplesmente não sentiu indignação por se entregar por nós. Existe uma satisfação que é do amor. Se ele não sentiu indignação, é porque existia nele amor. Então, entreguem-se a Jesus porque ele é o verdadeiro amor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é Jesus e esse é aquele que nós buscamos. Amém. Amém. Bom, muito obrigado, Sr. Gerson. Obrigado mesmo por nos dar esse espaço e tempo para podermos falar da palavra de Deus, ajudar de fato. Nós estamos aqui, os outros que vão escutando, né, aquilo que é a nossa conversa, e peço que partilhem, né, para que possa ajudar mais outras pessoas que estão a precisar de ouvir, não é, a essa explicação que nós tivemos hoje aqui. Obrigado e tchau.